X-Men 97 estreia no próximo dia 20 de março no Disney Plus. E revisitar o clássico dá pra gente uma base pra conseguir entender as referências e aproveitar ao máximo as novidades. Então, pra você se preparar pra essa nova temporada, nesse vídeo eu trouxe os 10 arcos fundamentais da série clássica pra você rever antes de sair aí os novos episódios. Oi, eu sou o Raoni Soares e esses episódios são importantes porque eles ajudarão a entender um pouco melhor esse universo, porque eles trazem alguns acontecimentos bem marcantes, além de mostrar como alguns personagens bem importantes foram adicionados à história, sem falar das batalhas memoráveis que colaboraram para que esse desenho se tornasse o que se tornou. Então, para ajudar no melhor entendimento, eu listei os episódios em ordem cronológica, passando da primeira temporada até chegar na última lançada. Então, por conta disso, acho que nada melhor do que começar com os episódios A Noite das Sentinelas, parte 1 e 2, que são os dois primeiros episódios da primeira temporada. Neles, a gente já é apresentado aos personagens principais dessa história, além de já mostrar pra gente logo de cara como a sociedade enxerga os mutantes. Esses episódios têm um grande foco na Jubileu, que descobre ser uma mutante e passa a ser perseguida pelos Sentinelas, até que encontra os X-Men e vai parar no Instituto Xavier. A Jubileu, além de ser a nova integrante da equipe, ela se torna também a integrante mais jovem do grupo. E eu acredito que essa escolha não foi de maneira nenhuma por acaso. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Porque ela acaba se tornando meio que uma porta pro público, fazendo com que eles entendam e descubram mais sobre esse universo ao mesmo tempo em que ela tá descobrindo também. E alguns temas que o desenho frisa bastante são os temas políticos, além de temas como preconceito e racismo. Então, nesses episódios, esses assuntos são trabalhados logo de cara muito forte, o que já mostra pra gente que o preconceito não vai ser apenas um plano de fundo pra história. E já mostra também como o desenho vai tratar desses assuntos importantes. Sem falar que logo aqui nesses episódios já temos um acontecimento que muda bastante da equipe com a morte do personagem Morfo. A sua morte meio que vem pra reforçar a ideia de como o preconceito ao diferente pode ser muito perigoso se levado ao extremo. E pros criadores, a intenção de trazer esse personagem pro desenho era justamente de matar ele logo nos primeiros episódios. Só que o que eles não esperavam é que o personagem fosse cair tanto no gosto do público, o que fez com que eles posteriormente trouxessem ele de volta à vida. O próximo é o terceiro episódio da primeira temporada, intitulado Surgindo Magneto. Nesse episódio a gente conhece o antagonista da equipe. Esse episódio é importante porque o seu foco no Magneto ajuda a gente a entender um pouco melhor as motivações desse personagem. E como a gente já sabe, o Magneto vai continuar sendo não apenas só uma figura muito importante na história, como também ele vai acabar assumindo o posto do Professor Xavier nessa primeira temporada. Por isso, rever a primeira aparição do personagem na série pode fazer muita diferença. No sétimo episódio da primeira temporada, a gente vê algumas referências muito claras aos marcos infelizes que a gente carrega na nossa história. Isso porque no episódio Ilha de Escravos, a gente descobre o que acontece com os mutantes que são capturados pelos sentinelas. Eles são presos com colares que inibem os seus poderes e são levados para Genosha, onde são escravizados e mantidos sob a supervisão de guardas armados. Era nessa ilha que era construído os robôs sentinelas, o que quer dizer que os mutantes eram obrigados a colaborar com a criação das armas que seriam apontadas para suas próprias cabeças. Meu Deus! Esse episódio só é mais um reforço sobre o preconceito, ou de como o ódio gratuito sobre uma raça, etnia, crença, ou seja o que for, pode ser completamente danoso para nossa humanidade. Em 1981, Chris Claremont junto com John Byrne criaram um arco que se tornaria simplesmente icônico no universo dos quadrinhos dos X-Men. Dias de um Futuro Esquecido trouxe a trama onde Kitty Pryde era enviada no tempo para tentar impedir que aquele futuro catastrófico acontecesse. Aqui no desenho, esse arco foi adaptado ainda na primeira temporada para os episódios 11 e 12. Só que como Kitty não fazia parte da história, no desenho foi o personagem Bispo quem foi enviado ao passado. Esses são considerados um dos melhores episódios do desenho. Não à toa que em 2014 esse arco foi revivido no filme da Fox, que trouxe um pouco dessa ideia do desenho, onde a mente do personagem Bispo era enviado pela Kitty constantemente ao passado para avisar eles da chegada dos sentinelas. Um fato é que o princípio
principal antagonista da primeira temporada de X-Men 97 vai ser de novo o Senhor Sinistro. E eu falo de novo porque ele foi o antagonista principal na segunda temporada da série. Foi nos episódios 1 e 2, intitulados Até que a Morte nos Separe, onde fomos apresentados a esse personagem. O Senhor Sinistro tem uma ligação direta com um dos principais vilões dos X-Men, que é o Apocalipse. Mas na sua primeira aparição, ele bem que causou um inferno na vida da equipe, chegando até mesmo a sequestrar o Ciclope e a Jean Grey durante a sua lua de mel. E a gente já sabe que ele meio que supre uma certa obsessão por esse casal. E quando ele sequestrou os dois, ele tinha o intuito de usar os seus DNAs para criar um exército de escravos mutantes. Só que além disso, esses episódios também são muito importantes porque é aqui onde temos o retorno do personagem Morfo, porque ele foi ressuscitado pelo Senhor Sinistro, que fez uma lavagem cerebral nele para fazer com que ele acreditasse que a sua morte foi culpa dos X-Men, para convencer a ele a se vingar da equipe. Mas um detalhe importante é que nos quadrinhos era o Senhor Sinistro quem estava por trás da criação da Madelyne Pryor, que era um clone da Jean Grey. Ele fez com que ela se aproximasse do Ciclope, o que resultou no nascimento do seu filho Nathan Summers, que posteriormente se tornou o Cable. A gente vê que no trailer de X-Men 97 a Jean Grey tá grávida, um fato que nunca acontece nos quadrinhos. Embora eles tenham assim filhos juntos, isso sempre aconteceu em realidades paralelas, por meio de experimentos do próprio Senhor Sinistro ou da conhecida relação entre o Ciclope e Madelyne Pryor. Jean nunca gerou um filho do Ciclope no universo 161, que é o universo principal da Marvel. Com a confirmação do Senhor Sinistro como o principal antagonista dessa temporada e a gente vendo a Jean grávida, isso coloca na gente a dúvida de que será que aquela não é na verdade a Madelyne Pryor? Não sei. E o arco que também se mostra bem relevante é a união, que é trabalhada nos episódios 12 e 13 da segunda temporada. E nele a gente vê o desfecho do Senhor Sinistro como o vilão principal. Mas além disso, esses episódios também se mostram bem interessantes porque aqui é debatido bastante a relação entre o Professor Xavier e o Magneto, e faz com que a gente compreenda como eles deixaram de ser grandes amigos e se tornaram adversários. E outro ponto importante é que nesses episódios o Morfo finalmente se liberta do controle mental do Senhor Sinistro e volta a fazer parte dos X-Men. A terceira temporada trouxe um dos maiores arcos do desenho. Começando no terceiro episódio, a saga da Fênix se estendeu até o episódio 7, e nele a gente acompanha o processo de transformação da Jean Grey depois que ela entra em contato com a entidade cósmica da Força Fênix, que consequentemente transforma ela em uma rival muito poderosa da equipe. Esse arco já era muito icônico nos quadrinhos e no desenho ele também não ficou muito para trás. Pra mim, esse é em disparado o melhor arco do desenho. Foda-se. Porque pra mim, até aquele ponto, a Jean sempre foi uma personagem muito negligenciada. Mas aqui isso finalmente mudou. Finalmente os refrescos. E fechando a saga da Fênix, conseguindo um total de 9 episódios para a conclusão desse arco, temos a Fênix Negra, que foi do episódio 14 até o 17. Nessa parte, a Jean Grey desperta o interesse do Clube do Inferno, então tanto a Emma Frost quanto o Mestre Mental fazem com que ela acredite ser a Rainha Negra. Só que essa brincadeira traz à tona o lado mais sombrio e perverso da entidade, e termina com a Jean se sacrificando depois que percebe que ela não vai conseguir conter todo o poder dessa entidade. Mas por ser uma animação voltada para o público infantil, a Jean acabou sendo ressuscitada depois. E antes da gente falar um dos arcos mais importantes do desenho, eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo esse vídeo, porque isso é extremamente importante para o engajamento do meu conteúdo. Aproveita e compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que curte tanto quadrinhos e super-heróis, porque isso me ajuda demais. Outro arco que depois da saga Fênix também é um dos maiores é o que finalmente traz o vilão Apocalipse. Isso acontece nos episódios intitulados Acima do Bem e do Mal, que vai do episódio 18 até o episódio 21 da quarta temporada. Só que é importante dizer que, embora o Apocalipse ganhe grande foco só na quarta temporada, o personagem já vinha agindo desde a primeira. Como no episódio vem o Apocalipse da primeira temporada, onde ele transformou os mutantes que tinham ido atrás da cura para sua mutação em seus cavaleiros, incluindo o Anjo, transformando ele no personagem Arcanjo. Só que a quarta temporada foi inteira para ele, que buscava a dominação mundial. E essa temporada carrega, inclusive, uma das melhores sequências de batalha de toda a animação. Por último, mas não menos importante, não se trata de um arco contendo vários episódios, mas sim de um único episódio que dá todo o sentido agora para X-Men 97. É claro que eu tô falando do último episódio da série. Na quinta temporada da animação, como já falei no meu vídeo sobre os bastidores do desenho, inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você poder ir assistir depois. Mas o fato é que nessa
nessa última temporada a qualidade do desenho já não era das melhores. Mas mesmo assim eu acho importante ver esse episódio porque a nova temporada vai começar do exato momento em que aquela terminou. Então o episódio Dia da Formatura não deixa de ser igualmente importante porque nele a gente acompanha o processo que deixou o professor Xavier entre a vida e a morte. E sim, assim como aconteceu com a Jean Grey, eu acho que em algum momento o professor Xavier vai sim ser trazido de volta à vida. Mas por enquanto só cabe a gente teorizar e aproveitar essa nova temporada fresquinha que tá vindo aí. Você acha que tem mais algum arco ou episódio importante que eu não mencionei aqui? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Se você chegou no meu canal através desse vídeo e curte muito o X-Men, já se inscreve porque eu pretendo fazer muito conteúdo sobre eles. Além disso, eu também trago muito conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos por aqui. E eu já tenho duas playlists focadas só em super-heróis. Uma eu falo sobre as origens de alguns super-heróis, enquanto na outra eu trago algumas curiosidades sobre as adaptações já feitas. Então eu vou deixar elas aparecendo aqui para você poder ir lá maratonar. E nós nos vemos na próxima. Tchau!